vários vírus. E aí cada vírus vai ter a sua... vai causar a doença de uma forma diferente. Então a gente vai ver mais para frente, né, quando for falar da Covid, que o coronavírus mesmo tem vários, tem 7 tipos de coronavírus, por exemplo. Só que alguns deles não são tão conhecidos porque causam coisas menores, sintomas menores, assim, não são tão relevantes ao ponto do que a gente está vendo hoje. Então, beleza. E como que a gente vai mostrar, então, esse grau de parentesco e essas relações que existem nos seres vivos? É por meio desse instrumento, né, que são as árvores filogenéticas e os cladogramas. Eu vou colocar depois aqui para a gente ver, porque algumas questões do Enem, principalmente, ele vai mostrar um cladograma e vai pedir para a gente falar qual que é a relação entre os seres que estão ali. Então, vamos lá. E aí, as classificações... Calma aí, deixa eu abaixar. Vou baixar o volume aqui no meu celular, porque eu estou ouvindo minha própria voz. Isso é muito estranho. Tá. É, o sistema de classificação que a gente tem atualmente é esse, né? São sistemas naturais. E assim, ele dá pouca, eu coloquei aqui que ele dá pouca importância à morfologia, anatomia e questões numéricas, né? E ele dá muito mais importância à questão genética e à relação evolutiva. Então, assim, apareceu um determinado ponto. O Henrique deu uma aula, né, para vocês sobre teoria da evolução. Em determinado momento apareceu uma determinada característica, e aí essas espécies, há uma questão da especiação, né, vai surgir uma nova espécie, e aí a definição de espécie, né, que é a capacidade de você gerar descendentes férteis, né? Então, assim, uma espécie é diferente da outra, por quê? Porque se elas se cruzarem, os descendentes, né, os filhos desse cruzamento, não vão ter capacidade de se reproduzir entre si, né? E aí o exemplo clássico do cavalo com o jumento que dá o burro, que é estéreo, né? Então, assim, são espécies diferentes. E aí, como que a gente vem classificando todos os seres vivos que existem, né? Reino reficofagem, né? Que é um macetezinho clássico que a gente usa para decorar, né? Digamos assim, para prova. E aí é o reino, como se fosse uma árvore, né? O reino está lá em cima e aí vai surgindo toda a cadeia. Aí eu coloquei mais para frente aqui, né? A divisão dos 5 reinos. A gente tem 5 reinos dos seres vivos: reino Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia, que é o reino animal. Então, assim, vocês podem ver, eu não vou entrar muito na questão dessa tabela, né, em tudo que tá envolvido aí, mas que todas essas características que estão elencadas aí são 5 características, né? Cada uma dessas características vai ser diferente nos determinados seres vivos, e é isso que vai fazer com que ele seja classificado no reino específico. Por exemplo, o reino Monera, né, que estão as bactérias, algas azuis, qual que é a característica principal desse reino? Clássica. São seres unicelulares, ou seja, tem uma só célula. Enquanto os outros, não. Protistas, né, que são os protozoários, eles podem ser uni ou pluricelulares, enquanto os fungos, uni ou pluricelulares. E aí, beleza, o protista é unipluricelular, mas o fungo também é unipluricelular. Mas e aí, o que vai... Então, são iguais? Não, para isso você tem outra característica que eles vão ser diferentes. Por exemplo, os protozoários, eles são heterótrofos ou autótrofos. Vamos explicar o que é isso. Heterótrofos são seres vivos que se alimentam de uma fonte externa de energia.
Ele vai buscar energia de uma fonte externa, igual a gente precisa comer para se alimentar, enquanto autótrofos, por exemplo, plantas que fazem fotossíntese para conseguir energia, certo? Eles transformam, então, a energia solar, a energia da luz, em energia química ali em forma de ATP. Aí, beleza, fungos e... Isso, boa pergunta e bem relevante. Os vírus, a gente tem a teoria, tem na verdade, é uma divergência que há ainda, né, na biologia, de que os vírus, será que eles são realmente seres vivos, né? Ou não são seres vivos? Então, aí é o que o pessoal fala da teoria celular, ou da teoria de reprodução. Para ser vivo, tem que ter capacidade para reproduzir. Ou, para ser vivo, você tem que ter célula. Então, por que, que o vírus não está aí? Porque o vírus, ele, como a gente vai ver mais para frente, ele é acelular, ele não tem célula e ele nem tem metabolismo próprio, porque justamente o que faz o organismo ter um metabolismo é ter uma célula, né? A gente colocou na aula passada a estrutura celular e como as organelas são organizadas ali, de modo que aquele organismo ele consiga se multiplicar sozinhamente, assim, de forma sozinho. Ele consegue ter vida fora de qualquer ambiente. Já o vírus, não, ele é um parasita intracelular obrigatório, né? A gente vai falar ali mais para frente, mas ele só consegue se multiplicar estando dentro de uma outra célula. Por isso ele não está aí. E tem uma outra classificação agora, nova, que diz respeito aos domínios também, que é mais abrangente ali que os reinos. Vamos lá. Voltando, então, eu falei para vocês dos 5 reinos. Aí depois vem os filos. Eu vou mostrar depois também os filos, juntamente com... os filos estão aqui, ó. Isso. Então, aí os filos são divididos em poríferos, cnidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópteros, equinodermos, cordados, certo? E isso aqui é o que a gente tinha falado lá do cladograma, da árvore filogenética, né? Como a gente pode ver, ela mostra onde, nas bifurcações, qual foi o ponto evolutivo ali. Então, vamos lá, o que eu acho com relação a tudo isso? Principalmente para o Enem, eu não aconselho tanto assim a decorar cada característica de cada coisa, mas para o Enem é muito mais importante ter esse tipo de raciocínio que eu estou falando para vocês, do que ficar decorando. Tanto é que nessa aula eu não vou falar muito especificamente de cada um desses animais, entendeu? Eu só estou falando aqui para vocês terem um raciocínio mais global do negócio. E é isso que o Enem vai cobrar de vocês. O Enem não vai ficar... Pode até ser que pergunte uma pergunta ou outra, mas assim, a gente tem que trabalhar muito a questão do tempo, né, quando a gente está estudando. Então, assim, vale a pena eu ficar horas e horas para decorar tantas coisas, tantas minúcias, assim, detalhes de determinadas coisas? Às vezes vale muito mais a gente gastar esse tempo estudando outras coisas que vai dar mais questões para a gente do que passar um tempão decorando uma coisa muito específica, né? E aí também tem a questão da metodologia de correção do Enem, né? E como eles dão pontos. Então, assim, a gente consegue... o Enem, ele vai... Se você acerta uma questão difícil e erra uma fácil, essa questão difícil que você acertou, talvez ela não te dá tantos pontos assim, entendeu? Não vai te dar tantos pontos proporcionalmente. Então, é muito melhor a gente acertar, trabalhar muito o nosso tempo em acertar todas as fáceis e trabalhar nas médias, do que ficar gastando muito tempo em questões difíceis e aí errar questões fáceis porque realmente faltou tempo. É o meu conselho assim, que eu dou para vocês. Lógico que cada um tem um modo de pensar, tá bom? Mas voltando aqui, então, à questão do cladograma, na bifurcação, determinada característica vai aparecer para que surja, então, uma nova classificação para esse ser vivo, certo?
Essa representação do cladograma, a gente vai fazer exercício mais para frente, e a gente vai falar de questões de, assim, qual é parente de qual, eles pertencem a tal gênero, a tal família, e tal filo é diferente, enfim, a gente vai fazer também mais para frente, a gente vai classificar também ali com vocês. Voltando lá, então, então filo, coloquei, depois classe, ordem, família, gênero e espécie, certo? E eu fui até classes aqui com vocês. Então vamos lá. Depois a gente entrou nos cordados, né? Que ali, se a gente olhar em cima do slide, se vocês estiverem conseguindo ler, está escrito ali notocorda, né? Que foi a grande característica que deu origem. Então, se a gente pegar aqui, ó, nesse slide anterior, entre os equinodermos e os cordados, naquela bifurcação ali, surgiu uma característica que foi a notocorda ali como aparelho do sistema nervoso do animal, beleza? E aí outras bifurcações, novamente, não gastem muito tempo tentando decorar ou decorar cada característica e tal, que eu acho que isso não vale muito. O que vale é justamente isso, ó. A gente saber ali, ó, nos mamíferos, pelos, glândulas mamárias, entendeu? Ali, a partir de anfíbios, ovo com casca, de peixes para anfíbios, 4 patas. Então, assim, isso sim é importante que vocês saibam, que vão surgindo as características ali e surgindo novas classificações. Vamos voltar lá. E aí, beleza. Aí a classificação científica, né? Que eu tive a ideia de colocar essa aula aqui justamente para explicar isso e aí já aproveitar e explicar essas questões das classificações dos seres vivos para vocês, mas para falar desses nomes científicos, né? A gente usa para falar dos nomes científicos, né? Dos animais, das espécies, né? Das famílias, a gente usa o latim, porque justamente é uma língua morta. É uma língua morta que a gente diz, é uma língua que não evolui mais. As pessoas não conversam em latim. E, sendo assim, novos termos não vão ser criados, novos termos, e isso facilita uma questão de internacionalização das nomenclaturas. Então, se aqui no Brasil eu falo que a gente é Homo sapiens, alguém nos Estados Unidos também fala Homo sapiens. Alguém na China também Homo sapiens, tá bom? E aí a unidade de classificação, a gente diz que é o último ponto ali, realmente que a gente pode usar como classificação. Depois, beleza, que tem subespécies, né, que são as raças, mas a unidade de classificação é a espécie. E aí a nomenclatura binominal, que é essa regra que a gente usa. Então, assim, primeiro nome se refere ao gênero, certo? E o segundo nome, então assim, Homo sapiens. Homo é gênero, é o nosso gênero Homo, beleza? Sapiens, então assim, a nossa espécie é sapiens? Não, a nossa espécie é Homo sapiens. Sapiens é só um epíteto específico. O epíteto genérico é o Homo, que é igual, beleza, ao gênero, mas para falar da espécie em si, a gente tem que falar os dois. A gente tem que falar o gênero e o epíteto específico. Então, falar sapiens não quer dizer nada. Tem que falar Homo sapiens, que aí, beleza, a espécie Homo sapiens. A mesma coisa ali, a Aedes aegypti, que é o mosquito que a gente também vai estudar mais para frente. Então, assim, gênero Aedes, espécie Aedes aegypti, certo? E aí o gênero em letra maiúscula e o epíteto específico em letra minúscula, sendo que essa palavra, quando ela vier em um texto, então se a gente for escrever isso numa redação, se a gente for falar, não sei, sobre dengue numa redação, quando a gente for falar do mosquito Aedes aegypti, a gente tem que colocar ele em destaque no texto, entendeu?
Então, como que a gente dá esse destaque? Na forma digitada, em itálico, certo? E na forma escrita, a gente pode sublinhar essas duas, essa nomenclatura, tá bom? E aí uma questão, né? Quando a gente se refere a uma raça, eu coloquei Homo sapiens sapiens, tipo assim, não tem raça humana. Na questão de nomenclatura científica, tá? Não há raça, então, negros, brancos, índios, pardos, isso não existe Homo sapiens brancos, nada. A gente fala Homo sapiens sapiens, e aí esse último vai ser com relação à raça, que é igual a subespécie, beleza? E aí, no reino animal, eu coloquei isso, mas enfim, a terminação ide, né, idai, quer dizer a questão da família. Então a gente é o hominidé, né? São os hominídeos, a nossa família. Vamos lá. E como que a gente é classificado? Como os Homo sapiens são classificados, né? Então, se a gente for classificar a gente em cada um desses níveis taxonômicos, né, que a gente fala, o reino, somos animais, certo? Filo, chordados, classe, mamíferos, ordem, primatas, família, Hominidae, gênero, Homo, espécie, Homo sapiens. Beleza. Aqui eu já passei. Aqui fica eu coloquei essa. Ué. Ah, tá. Agora mudou. As classes e as características que surgiram nessas novas classes, né? Como tá mais ou menos esquematizado aqui. Isso aqui eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, mas aí quem sentir necessidade de só um pouquinho, tive uma interferência. Tá. Quem sentir necessidade, então, de decorar todas essas coisas, eu coloquei essa tabelinha, ela vai resumir para vocês tudo isso. Então, assim, só para a gente colocar algumas questões, né? Eu acho, na verdade, que fica muito mais fácil da gente estudar assim. Não sei, pela essa tabela, tipo, tabela, eu gosto de tabela para muitas coisas. Mas nesse caso, eu optaria por estudar assim, porque dá uma boa sensação, e é por isso que esse instrumento ele é tão utilizado, assim, porque ele facilita a nossa visualização dos seres vivos, né, da evolução deles. Enquanto na tabela vai ser para decorar, sabe? Então vamos agora fazer um exercíciozinho aqui, né? Se a gente for classificar esses dois animais, eu tenho o jacaré aqui e a vaca do outro lado. Bom, então vamos voltar lá às classificações. Lembrando sempre do jacaré e da vaca. Opa, tá. Reino, reino animal. Filo, são cordados. Classe, aí aqui entra. Vamos lá na classe. O jacaré é um réptil e a vaca é um mamífero. Então, a partir da família, a partir da classe, eles já são diferentes, certo? E se eles já são diferentes aqui na classe, tudo aqui para baixo vai ser diferente. Então, assim, não tem como eles pertencerem à mesma ordem, não tem como pertencerem à mesma família. Então, assim, o, o parentesco comum entre eles vai até aqui, ó, entre cordados e mamíferos. A partir desse momento, surgiu uma característica nova que fez com que o jacaré fosse para os répteis e a vaca, mamífero. Vamos lá. Deu para entender bem? Só dei um feedback.
Tá, beleza, então. Aí, então, a gente fechou essa parte, essa primeira parte. E agora a gente pode entrar para a questão de microbiologia e das doenças infecciosas, né? Mas lá na frente a gente vai fazer uns exercícios também que podem ajudar a gente a fixar um pouco mais essa questão que eu expliquei para vocês. Tá. O que cai, como que cai, principalmente falando das doenças infecciosas, eu coloquei aqui, né, nesse slide. Então, assim, o principal que é cobrado no Enem são essas medidas profiláticas. O que são medidas profiláticas? É a prevenção. Como que a gente trabalha para que essa doença não aconteça, certo? E aí o contágio, que é realmente uma aposta, digamos assim, para o Enem, pela questão da Covid. E, assim, poucas perguntas sobre sintomas, sabe? Porque realmente eu vou falar dos sintomas, né, de muitas delas, mas, assim, também não... A mesma coisa que eu falei anteriormente, não fica muito focado, nossa, tal doença vai dar tal sintoma. Se preocupe muito mais em saber o agente etiológico, em saber o vetor daquilo, porque se a gente souber o vetor, a gente consegue matar a pergunta, porque ele vai pedir uma medida profilática. A medida profilática muitas vezes vai estar relacionada ao vetor. E aí, eu ia falar antes de vírus, mas vou dar uma devagada aqui um pouco, né? A gente tinha muita... com relação às doenças infecciosas, assim. Antigamente, as doenças infecciosas, elas foram bem importantes, assim, e que acontece, né? A gente não tinha muito tratamento para uma série de doenças que causaram estragos, assim. Então, se a gente pegar epidemias e pandemias anteriores, a gente vai ver epidemias que foram causadas por bactérias. E aí, o que aconteceu? Depois da descoberta, né, na verdade, do antibiótico, essa preocupação ela baixou um pouco, né? E a gente passou a partir desse período, e é uma série de mudanças que a sociedade foi tendo, né? Com toda a questão que vocês estudam em outras matérias, da industrialização, da urbanização, do nosso novo estilo de vida. Só um pouquinho, tomar uma água. Do nosso novo estilo de vida, as preocupações se voltaram às novas doenças do momento, digamos assim, que são as doenças não infecciosas, são as doenças não transmissíveis, doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, que é a pressão alta, né? Aí a asma, câncer, porque são doenças, como eu disse, relacionadas ao nosso estilo de vida moderno, digamos assim. Então, assim, houve uma certa mudança na preocupação com relação a essas doenças. E, assim, e muitas dessas doenças infecciosas que a gente acompanha, que a gente vai estudar agora, muitas delas são evitáveis por essas medidas profiláticas. Então, a gente vai ver muita coisa, assim, que só em ter saneamento básico, a gente não teria nem que falar dessas doenças mais no nosso país. Eu nem deveria estar falando isso mais para vocês, entendeu? Só que todo mundo sabe da nossa situação, né? A gente que vive num país, infelizmente, muito desigual. Eu posso dizer que é um país rico e pobre ao mesmo tempo, sabe? Que vive uma desigualdade muito grande e com pouco acesso à saúde à população menos favorecida, né? Então, assim, todo esse pouco acesso vai propiciar o surgimento dessas doenças que a gente vai falar hoje. Enquanto nos países desenvolvidos, a preocupação mudou muito mais do que a gente tem hoje. A preocupação lá é diferente. Muitos desses países estão com preocupações ainda voltadas para a questão de doenças crônicas, e o Brasil, a gente acompanhou a mudança do estilo de vida,
para vários desses países, né? O principal, Estados Unidos, com a alimentação muito ruim, né? Surgindo o problema da obesidade, e hoje muito maior. Então, a gente agora está com duplo problema. O problema das doenças infecciosas, das parasitoses, e o problema das doenças crônicas, né? E agora outros países já estão até trabalhando muito melhor os problemas das doenças crônicas, né? E trabalhando muito melhor o problema Deu tilt aqui. Trabalhando muito melhor o problema das doenças crônicas, numa questão de promover um estilo de vida muito mais saudável, com atividade física, com educação nutricional desde a infância, né? Porque, assim, se a criança, ela começa desde pequeno a ter uma educação sobre o que é bom, o que faz bem para ela, se ela faz atividade física desde o começo, se ela come bem, se ela aceita muito bem esses alimentos saudáveis e não apenas alimentos gordurosos e tudo mais, se isso é trabalhado desde criança, quando ela for um adulto, ela vai ser um adulto muito mais saudável, né? Então, assim, eu queria colocar, antes da gente começar, né, nessa parte mais específica, falar desses dois pontos, desses dois tipos de doenças, porque também é uma coisa que pode vir a ser cobrada no Enem. Na verdade, não é que pode, eu acredito que vai ser cobrada, entendeu? Esse duplo problema que a gente tem hoje. E, assim, não é que não há uma preocupação com as doenças infecciosas, etc. A gente está vendo isso hoje, estamos no meio de uma pandemia. Mas é que teve uma certa mudança nesse sentido. E o que a gente pode falar também é de uma parte mais filosófica que a gente pode colocar aí, é a questão do que está vindo hoje, não só dessa prevenção e dessa promoção de saúde muito, muito melhor, mas do surgimento de uma medicina super avançada, que pode vir a ser até personalizada, que vai entrar em partes genéticas já, e melhorar ainda mais as condições de saúde de indivíduos. Mas quais indivíduos são esses? São indivíduos que já têm uma boa saúde básica, assim. Então, assim, em um ponto a gente tem uma população que já está com acesso a todas essas tecnologias, a todas essas medicamentos, não só medicamentos, mas acompanhamentos de saúde muito melhor, muito mais acesso. Em contrapartida, a gente está falando também em um lugar que a gente tem determinadas doenças simplesmente porque a gente não tem esgoto, sabe? Isso é muito triste, assim. E falta muito investimento nessas áreas. E o que a gente pode dizer quando a gente fala de saneamento básico, todas essas coisas, é que, assim, vale muito mais a pena a gente investir no saneamento básico, sabe? Se a gente investir em prevenção, em promoção de saúde, a pessoa não vai ficar doente, certo? E se ela não vai ficar doente, ela não vai tanto para o hospital, ela não vai gastar tanto dinheiro com o hospital. Porque quando a gente fica doente, a gente gasta muito mais com aquela doença do que a gente gastaria investindo numa coisa muito mais básica, assim. Só que o grande problema disso é que investir em coisas básicas, e aí uma crítica, né, a essa política nossa, é que, assim, investir em coisas básicas, normalmente a gente não gera um lucro tão grande assim quanto investir em tecnologias de ponta, girando uma cadeia de ponta de indústrias farmacêuticas e indústrias que fazem equipamentos médicos, né? Talvez isso dê muito mais lobby, muito mais dinheiro do que a gente simplesmente investir em esgoto, investir em educação, que eu falei para vocês, de alimentação, de estilo de vida. Isso aí era nesse patamar de discurso que a gente poderia estar, né? E isso a gente alcança investindo em atenção básica, em nível primário, investindo em postos de saúde, com médicos de família, uma equipe de saúde da família que vai ter acompanhamento daquela família inteira ali, integral, que vai conhecer muito de perto quem são as pessoas que elas atendem.
tudo isso é muito mais vantajoso. Deixa eu só ver uma coisinha. Então, assim, coloquei essas questões para vocês refletirem mesmo, porque pode vir, pode ser tema de Enem, de redação no Enem. Então, assim, eu acho bem importante vocês terem tudo isso na cabeça para conseguir desenvolver com argumentos muito bons, assim. O que vocês acham? Só deem um alô para mim. Concordam? Estão me ouvindo? Ah, estão me ouvindo. Beleza. Tá bom. Vamos. Qualquer coisa podem ir falando aí, a gente vai conversando com vocês. Que eu achei que fosse importante falar um pouco disso. Vamos lá. Então, o vírus, né? Como a gente tinha falado, por que ele não está naquela classificação lá daqueles 5 reinos? Por causa desse questionamento. Ele é um ser vivo, não é? Ele é um ser acelular, né? Se a gente for ver a composição do vírus, ele é feito pelo material genético, que é o ácido nucleico, né? Que a gente já viu que está presente no nosso núcleo. Só que o nosso núcleo ele é feito de DNA fita dupla. O do vírus, ele pode ser de DNA fita dupla, DNA fita simples, ele pode ser feito de RNA existem tipos assim de RNAs, eu acho que não vale falar muito para vocês, mas é só a gente ter em mente que pode ser um vírus de DNA, igual eu coloquei da questão do parvovírus, que é o vírus que causa uma doença na gente, né? Uma doença que causa manchinhas no corpo, etc. Não vem muito ao caso. Ou ele pode ser de RNA, como é o caso do coronavírus. É um RNA vírus, o caso do HIV, né? O HIV significa vírus da imunodeficiência humana, tá bom? A dengue também, rotavírus. A gente vai estudar melhor agora essas questões. Então, aqui eu já coloquei para vocês que ele tem, então, essa camada proteica, que é o capsídeo, e alguns são envelopados, são encapsulados, e essa cápsula ela é feita por um material lipoproteico. É importante a gente falar disso, porque essa cápsula e essa estrutura que envolve o vírus, ela é importante no acoplamento, né, entre a membrana, a cápsula do vírus e a membrana de nossas células para ele poder, então, entrar na nossa célula. E aí eu coloquei aqui a questão dos prions, que são proteínas infectantes, assim. E aí a doença relacionada a ela é essa encefalopatia espongiforme, que é a doença da vaca louca. Bom, então vamos lá, falando aqui da questão do vírus de novo, o DNA, o envelope, o capsídeo e as glicoproteínas. Aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia dos tipos de vírus que a gente tem, né? Tem esse vírus aqui bem famoso, é o bacteriófago, em vestibular. Ele não é envelopado, viu? Não é encapsulado. Aqui a capa dele mesmo é de material proteico e é ele que vai fazer com que ele adentre a célula que ele vai infectar. Adenovírus, então vamos lá, HIV, hepatite B, ebola. Adenovírus, ele causa algumas doenças, algumas gripes, né, quadros gripais, assim como influenza também, responsável por casos gripais. A raiva, que a gente pode falar que é um vírus que ele vai ser transmitido pela saliva, o bacteriófago também, o papilomavírus, que é o vírus que vai causar o HPV, certo? E o rotavírus vai causar, ele
ele entra muito mais no nosso trato gastrointestinal e vai causar quadros de diarreia. A gente já tem vacina contra o rotavírus e isso reduziu bastante a diarreia na nossa população. Eu vou falar também sobre vacina hoje, mais para frente, para vocês entenderem melhor a questão. Eu já falei, na verdade, em uma aula, foi no final da primeira aula que eu dei, mas eu vou falar um pouquinho hoje mais também, para a gente... Porque também é um tema que pode cair no Enem e a gente tem que estar sabendo bem. Aí o vírus da herpes simples. E aqui é o SARS-CoV-2, né? Se a gente for falar desse vírus, então, ele é um tipo de coronavírus, né? A gente tem 7 tipos de coronavírus. E 3 deles ficaram bem conhecidos, assim, nos últimos tempos, porque causaram grandes estragos. Mas existem os outros 4 tipos de vírus, eles são, se a gente for colocar em termos de sucesso populacional, sucesso evolutivo, os outros 4 vírus, eles são muito mais bem-sucedidos, porque eles já estão há muito mais tempo aqui, nos infectando, causando doenças também, causando problemas de saúde, só que eles não são tão letais e não são tão agressivos assim. A gente vai falar ainda dos termos com vocês sobre... é o próximo slide. Sobre os termos com vocês, mas a virulência dele não é tão alta, então ele não vai causar tanto problema para a saúde, ao ponto do coronavírus, por exemplo, que leva a pessoa, 20% das pessoas a procurar hospitais, para justamente receberem um suporte ventilatório pela infecção que ele vai causar no nosso pulmão. Então, assim, 4 tipos, né, de coronavírus. Os outros 3, que são o SARS-CoV-1, que causou a SARS, agora SARS é de 2002, e o MERS, que é de 2012, 2013 também, ficou bem conhecido, e teve, principalmente nos países asiáticos, né? Então, assim, esses vírus, eles vivem em animais, o coronavírus vive em animais, e se a gente falar do SARS-CoV-2 em morcegos, né? E aí o que acontece? Esses vírus, eles ficam dentro desses animais por um tempo e, a princípio, não vão causar grandes problemas aos humanos. Eles não vão nem chegar a infectar humanos, porque justamente por várias coisas, assim, vários motivos. O primeiro deles é que ele não vai conseguir entrar na nossa célula. Então, assim, se a gente colocar esse envelope do vírus com essas estruturas aqui que eu coloquei, a espícula e essa hemaglutinina, num quadro anterior, ele encontrava uma célula nossa e a nossa célula não reconhecia aquele vírus e não englobava esse vírus. E como eu disse para vocês, o vírus ele é um parasita, né, intracelular obrigatório, que significa que ele só vai se reproduzir se ele estiver dentro da nossa célula. Então, se a nossa célula não reconhece aquele vírus e não engloba esse vírus, então ele não vai infectar a gente, ele não vai causar nenhum problema para a gente. E aí, em determinado momento, então, o vírus está naquele animal, em determinado momento, uma mutação acontece e ele passa, então, a ter mudanças estruturais que vão permitir aquele vírus, então, adentrar a uma célula nossa e, dentro da nossa célula, fazer com que o seu material genético, ele vai se unir ao nosso material genético e ao nosso DNA, e o nosso DNA, agora, com o material do vírus também, a gente tem uma maquinaria dentro do nosso organismo, né, de ribossomos e todas aquelas questões que a gente já conversou sobre fabricação de proteínas e transcrição de genes. Aí, a partir desse momento, essas estruturas vão passar a fazer a transcrição do material genético do vírus também e a produzir o que existe naquele material genético, que no caso são novos materiais genéticos dos vírus. E aí eles vão se multiplicar dentro da nossa célula, e eles vão sair da nossa célula e vão
se espalhar em outras células e assim sucessivamente. O gráfico seria exponencial, né? Então, vai começar algumas células são infectadas, de repente, um monte de células se infecta e aquilo sobe tudo e muito rápido, tá bom? Então, vamos lá. Agente etiológico, então, é quem é o causador. Quem é o causador da Covid-19? Covid-19 significa doença do coronavírus, certo? E o agente etiológico da Covid-19 é o SARS-CoV-2, é o coronavírus 2, né? Do SARS, do tipo 2, beleza? Enquanto o vetor é quem vai transmitir o agente etiológico. E eu coloquei aqui que ele pode ser biológico ou mecânico. Mecânico. Então, assim, no caso da Covid, vou tossir. Tossir, minha saliva vai ter uma série de micro-organismos, entre eles vai estar lá o SARS-CoV-2, e aí eu vou, aperto a mão de outra pessoa, essa pessoa pegou, levou a mão no nariz, no olho, na boca, pronto, ela foi contaminada. Houve aí a transmissão por um vetor mecânico, certo? Diferente de um vetor biológico, que a gente pode falar, por exemplo, da dengue. A dengue tem um vetor biológico que é o Aedes aegypti, certo? Aí o período de incubação, intervalo entre tempo de infecção e apresentação de sintomas. Tudo aquilo que eu coloquei para vocês quando eu fui falar de replicação viral. Então, o vírus, ele vai infectar uma célula, ele pode ficar lá por muito tempo. Pode ficar lá por anos até, depende de cada vírus. Cada vírus vai ter um comportamento diferente. E ele pode ficar lá inerte. E de repente ele, vou agora começar a me multiplicar, e ele começa a se multiplicar. E aí no período em que há essa expansão de carga viral, né, no organismo, ele vai começar, o indivíduo então começa a apresentar sintomas. Então desse período da primeira infecção, do primeiro contato dele com o vírus entrou no corpo, pôde infectar uma célula, até ele apresentar sintomas, esse período é chamado de período de incubação. Patogenicidade, capacidade de causar a doença. Então, assim, a dengue mesmo, ele é considerado um vírus, embora a gente tenha grandes preocupações e tal com a dengue, muitas pessoas se infectam com a dengue e não desenvolvem a doença. E aí a gente pode falar que a patogenicidade talvez da dengue não seja tão alta assim. E agora a virulência, aí que a gente fala, o grau de patogenicidade de um agente infeccioso que se expressa através da gravidade da doença. Então, assim, o quão fortes são os sintomas daquela doença. Então, assim, se a gente colocar, vamos fazer um comparativo, então, e aí a gente pode entender melhor porque algumas doenças causam tantas devastações e outras não. No caso a gente poderia colocar isso num gráfico, assim, né? E que a gente coloca em um eixo, a gente coloca o grau de transmissibilidade, então, assim, o quão transmissível é essa doença, e no outro gráfico, o grau de virulência. Porque, assim, se um determinado vírus, vamos falar em termos de evolução agora, para que a gente tenha sucesso evolutivo, a gente precisa de alimento, de uma certa forma. Então, assim, a alimentação é uma questão importante. Se o vírus mata o agente que ele está infectando, ele não vai conseguir, entre aspas, esse alimento dele, porque ele só vai viver dentro de células. Se ele matar essa célula muito rápida, ele vai morrer antes de poder transmitir seus herdeiros, certo? E aí ele não vai ter muito sucesso. Em contrapartida, se ele conseguir ficar no organismo, não matar aquela célula e se multiplicar de forma a manter o organismo vivo, aí sim ele tem muito mais sucesso. Então, assim, se ele tiver essas duas coisas, então,
ao mesmo tempo assim, que se ele transmitir pessoa a pessoa de uma forma muito fraca, ele também não vai conseguir ter tanto sucesso, porque daí ele só vai ficar numa pessoa e, enfim, não vai causar muita coisa. Agora, tendo o equilíbrio entre o grau de transmissibilidade ou tendo uma transmissibilidade muito grande e não tendo uma virulência tão acentuada, digamos assim, aí sim a gente tem problema aí, que é o caso da Covid. Porque a Covid, se a gente colocar num gráfico, por exemplo, o SARS, ele foi uma doença muito mais letal. A letalidade dele foi muito mais, foi mais alta, o MERS, do que a Covid. Só que, e por isso mesmo, foi uma doença que causou muito pânico, claro, né? Porque assusta, mas que parou ali muito rápido e aqui no Brasil a gente nem teve problema com isso, por exemplo. E a Covid, não. A Covid-19, não. Ela causa um certo estrago, ela vai precisar que a pessoa vá para o hospital, naqueles 20% que eu já falei para vocês, para receber um suporte. E aí, quando você tem uma transmissibilidade muito alta, muitas pessoas vão, ao mesmo tempo, precisar desse suporte. E isso vai sobrecarregar o sistema, né? É o que a gente vem conversando bastante, a questão de que os especialistas falam em achatar a curva, né? Por causa disso, para a gente conseguir dar conta do recado. Então, aí ficou claro, né, para vocês todos esses conceitos. Profilaxia, então, que eu já tinha falado da questão da prevenção, aí a questão de epidemia, surto periódico de doenças infecciosas, em dada população ou região, de modo que aquilo não é esperado, que é diferente da endemia. Endemia, a gente já espera que ela aconteça, porque ela vai ocorrer habitualmente em dada, é que eu coloquei, tanto população e região. Então, assim, a gente tem regiões endêmicas de malária, regiões endêmicas de febre amarela, entendeu? E aí, pandemia é uma epidemia em vários continentes, vários locais diferentes. Aí a gente tem a definição de pandemia de uma forma inesperada. E aí, então, voltando à questão, já falei bastante, mas aí o agente etiológico, né? SARS-CoV-2, transmissão, gotículas de saliva e aerossóis. Então, isso muitas vezes, o aerossol ele vai ser expelido quando a gente fala, e ele fica suspenso no ambiente, no ar, por muito mais tempo que a gotícula de saliva, por exemplo. E esse é o grande problema. Às vezes a gente está num local que ainda tem essas partículas contaminadas com esse vírus que vão infectar a gente. Fisiopatologia que eu coloquei aí é um conceito que eu não coloquei anteriormente. Tá, mas é assim, é como essa doença vai se comportar no nosso organismo e a partir daí o que ela vai causar. Então, assim, ataque, no caso da Covid, atacar as vias aéreas superiores, então, primeiro, e ela vai causar esses sintomas de tosse, odinofagia. Eu coloquei um termo técnico, também não deveria ter colocado, desculpa, mas é dor de garganta e coriza, que é nariz escorrendo, são os principais sintomas. Assim, lógico que está tendo muita variação de sintomas, né? Mas tem também o mal-estar, tem dor na região lombar, tem gente apresentando de tudo, um pouco, assim. E isso é natural que aconteça. Muita pergunta que a gente tem, por que determinadas pessoas apresentam tais sintomas e outras não? Ou por que determinadas pessoas apresentam mais sintomas e outras não? Tem muita questão genética envolvida, mas assim, a princípio, todas as doenças, elas se comportam de maneira diferente em indivíduos diferentes. Então, aí é 1% de letalidade desses 20%. Mais ou menos. Dos 20% que internam, mais ou menos isso.
E aí, beleza. A gente tem, então, a descida do vírus pela nossa via aérea. Então, se a gente for... Vamos relembrar o sistema respiratório. Eu coloquei lá na primeira aula, né? Mas dá para a gente relembrar aqui para vocês. A gente tem as narinas, fossas nasais, né? Aí vem a orofaringe, aí faringe, laringe, traqueias, brônquios e bronquíolos, certo? Então, assim, lá no nosso pulmão, nos bronquíolos e alvéolos, ele vai infectar essas células e lá vai ocorrer uma inflamação. A inflamação é uma resposta nossa contra qualquer agente patógeno que exista. Nossas células de defesa vão combater aquele vírus e eles vão gerar várias reações como resposta. Uma dessas reações é o que a gente chama de edema. Então, assim, os nossos vasos que estão passando ali, naquela região, vão ficar mais permeáveis, vão permitir maior passagem de líquido do espaço que está dentro do vaso para o que está fora do vaso. Por que, que a gente precisa disso? Para que as células de defesa também saiam dali e possam atacar aquele agente. Deixa eu ver que horas são rapidinho. Tá, tô tranquilo. Então, assim, a gente vai ter a inflamação justamente como um mecanismo de defesa. O problema é quando essa inflamação e quando esse mecanismo de defesa ele é muito maior do que a gente consegue suportar. Porque a troca gasosa, lembra que eu falei para vocês na aula também sobre sistema respiratório? Vai acontecer, você tem um alvéolo aqui, a questão do alvéolo, e o vaso passando aqui. E você tem, então, uma barreira para que aconteça o quê? A hematose, né? Que é a hematose que a gente tinha falado lá do termo, que é a troca, sai o gás carbônico que está no vaso, vai para o alvéolo e vem oxigênio que está no alvéolo para o vaso sanguíneo. Isso é hematose. Se a gente tem líquido nesse espaço causado por esse edema, por causa dessa inflamação, vai ficar muito mais difícil a gente conseguir colocar oxigênio dentro do vaso e soltar gás carbônico. E o que, que acontece? A gente então vai ter um sangue com menos oxigênio, certo? E o que, que acontece? Para a gente viver, para as nossas células viverem, elas precisam de oxigênio para fazer a respiração celular, certo? Para conseguir energia. E aí o que a gente tem e a gente, por exemplo, a gente consegue aquele aparelho que a gente coloca no dedo. Vocês provavelmente agora com todas essas histórias já devem ter visto um oxímetro que chama aquilo. Ele vai medir quanto de oxigênio tem no seu sangue, assim, grosseiramente, certo? E a partir de determinada taxa de oxigênio que a gente tem no nosso sangue, já é uma taxa que é deficitária. Então a gente tem com essa menor quantidade de oxigênio que a gente tem, a gente está tendo dificuldade, a nossa célula está tendo dificuldade de captar esse oxigênio para usar para a respiração celular. E aí o que, que a gente tem? A gente tem respiração aeróbia, que é quando tem oxigênio, né? E não tendo oxigênio, a gente tem a respiração anaeróbia, certo? O problema é que na respiração anaeróbia, a gente vai produzir ácido lático. Primeiro, na verdade, que ela é uma respiração muito menos eficaz do que a respiração aeróbia. Ela vai gerar menos ATP. E, segundo, é isso. Vai gerar um subproduto tóxico, que são esses ácidos graxos. E esses ácidos graxos vão causar vários problemas no nosso organismo. Mas, a princípio, então, a gente tem a fisiopatologia, né, igual eu falei para vocês, que é o termo para isso, é esse. Vai ter mais dificuldade em a gente fazer a troca. E aqui eu coloquei colabamento de alvéolos, porque a gente tem uma célula no nosso alvéolo que vai produzir um líquidozinho, mas esse líquidozinho é benéfico, que ele vai deixar o nosso alvéolo aberto, certo? E o coronavírus, ele infecta essa célula que produz esse líquido.
Sem esse líquido, o nosso alvéolo fecha, entendeu? E aí, se ele fecha, não acontece troca gasosa naquele alvéolo. Deu para entender bem? E aí, tratamento. Tratamento, como tanto na COVID, quanto nas doenças virais, de maneira geral, a medicina ainda tem, igual eu falei para vocês, a questão das bactérias, né? A gente antigamente tinha muito problema com infecções bacterianas, até que surgiram os antibióticos. No caso dos vírus, a gente ainda está nesse estágio de problemas com vírus. A gente tem alguns antivirais que servem para alguns vírus específicos, mas a gente não tem um antibiótico de vírus, certo? Só para que fique claro, antibióticos é para doenças causadas, são para doenças causadas por bactérias. Doenças causadas por vírus são antivirais e para muitos vírus a gente não tem ainda um antiviral específico, como é o caso da Covid-19. Vários estudos estão sendo feitos aí com vários medicamentos que podem, primeiro, primeiro, matar o vírus, segundo, não deixar com que ele entre na nossa célula, infecte a nossa célula, terceiro, não deixar com que, uma vez na nossa célula, ele acople o material genético à nossa célula e a nossa célula passe a produzir material genético para ele. Então, assim, esses são os principais pontos de estudos de medicamentos e a ação daquele medicamento em determinado ponto da doença. Só que a gente, como eu falei, não estamos encontrando muita coisa, entendeu? Algumas substâncias, por exemplo, a cloroquina, que ela mostrou in vitro, né, que a gente fala, que não foi feita em humanos, mas in vitro, no laboratório, ela fez com que a célula não entrasse, o vírus não entrasse na nossa célula. Só que em humanos o resultado não foi tão bom assim. Teve uma série de efeitos colaterais e tudo mais. Então, assim, ainda é muito cedo para a gente estar falando do que funciona ou que não funciona. Na verdade, por enquanto, tudo é especulação, tá bom? A gente não tem muita certeza. E o suporte, ele é o quê? É justamente você dar condições para que o indivíduo permaneça vivo e, quando vivo, aquele indivíduo mesmo combata a infecção, combata o vírus. E o que a gente faz para deixar ele vivo? Como eu falei para vocês, quando a gente tem no ar ambiente, a gente tem 21% de oxigênio, certo? Que a gente tem. Tá, aí a gente está com esse problema de edema, esse problema de inflamação no pulmão. E essa inflamação no pulmão, ela está causando uma queda no oxigênio que está no nosso sangue. Bom, se a gente tem 21% de oxigênio no ar ambiente, vamos dar uma taxa maior de oxigênio para esse indivíduo. Vamos dar 40% um ar com 40% de oxigênio para ele. Aí coloca máscara para fazer ventilação. Opa, eu vi que tem uma pergunta, mas eu não consegui ler. Tá, igual a vacina da gripe, a gente toma todo ano por causa da mutação do vírus. Não é possível que crie uma vacina para o Covid e sofra mutação também? É possível também, né? Só que aparentemente esse vírus ele tá bem estável, assim. E na verdade, as mutações que estão acontecendo com esse vírus, ele não está apresentando resistência às pessoas que já são infectadas. Então, assim, tem casos isolados de reinfecção e tudo mais, isso está sendo bem pouco. A gente tem já alguns tipos de SARS-CoV-2, acho que no Brasil eram 4 tipos, se eu não me engano. Mas uma vez que a pessoa ele apresenta imunidade para um, ele também está apresentando para o outro. Isso é por enquanto, tá? Vamos lá. Então, e aí o que eu estava falando para vocês, você coloca uma taxa de oxigênio maior para que a pessoa consiga, então, ter esse suporte e, se mantendo viva, se mantendo com oxigênio dentro do nosso corpo, a gente se cure.
a gente consiga se curar, né, a nossa própria imunidade, ter a nossa própria imunidade. E aí, profilaxia, então, higiene das mãos, a barreira do vírus, do coronavírus, ela é lipossolúvel, o que significa que se a gente usar substâncias, o álcool, o detergente, por exemplo, o sabão, eles conseguem quebrar, então, essa barreira do vírus, e aí o vírus morre. Uso de máscaras para evitar justamente, principalmente a saída dessas gotículas com o vírus. Aerossóis a gente consegue evitar com as máscaras que são mais específicas, aquela N95 e tal. E o isolamento social, porque daí é uma questão meio de lógica, né? Se a gente não encontra ninguém infectado, a gente não vai se infectar. O vírus não cria asas e sai voando por aí. Vamos lá, outra doença, então. Dengue. Dengue, então, a gente tem o agente etiológico, o dengue, que é a dengue vírus, né? 1, 2, 3, 4 e 5, então 5 tipos de dengue. No Brasil, só temos os tipos 1, 2, 3 e 4. E isso significa que se a gente, então, pegou dengue uma vez, a gente pode pegar a dengue de novo. Certo? E muitas pessoas já passaram, já viram isso, e tem o problema da reinfecção, né? Que é a dengue hemorrágica, que a gente fala, que na verdade, quando você tem uma segunda infecção, a sua resposta inflamatória, a sua resposta imune, sendo mais forte, esse desequilíbrio que eu falei, e tudo isso que o nosso organismo vai criar, vai ser de uma forma muito pior para a gente mesmo. Assim. Então, a nossa defesa ela tem que ter um certo equilíbrio. E aí o vetor, então, que é o Aedes aegypti, no Brasil é o Aedes aegypti mesmo, o Albopictus, se eu não me engano, eu acho que é mais na África. E aí a injeção do vírus é feita pela saliva, né? Quando o mosquito pica a gente, a incubação de 2 a 10 dias, não precisa ficar muito atento a isso. Eu só coloquei, teve outras doenças que eu nem coloquei aqui, período de incubação, que não vão cobrar muito bem, não. E aí, sintomas, né? Dor no corpo, febre, cansaço, hemorragias, dor de cabeça também, que não está aí, mas também é bem importante, uma dor atrás do olho. E aí, profilaxia, acabar com locais de reprodução do mosquito, desenvolvimento de vacina. Tem uma vacina, já desenvolveram a vacina da dengue, mas eu acho que ela era para 2 tipos só de vírus. Não estava assim tão eficaz a ponto da gente colocar isso na rede pública, porque a gente coloca na rede pública quando os custos e benefícios, né, os benefícios são maiores do que os custos, né? E aí o tratamento de suporte. O grande problema da dengue é assim, ela vai te causar todos esses sintomas no começo, depois que passar o período de incubação, e o problema é que depois ela pode causar... o problema maior dela é que vai cair o número de plaquetas. Quando eu fui falar de sangue para vocês, dos tecidos, né? Na parte de citologia e histologia, tem as plaquetas. As plaquetas, elas são responsáveis pela coagulação do sangue, certo? E se a gente tem uma queda nessas plaquetas, a gente pode ter hemorragias, a gente vai sangrar, né? Que fala então da dengue hemorrágica. Essas plaquetas caem tanto que a gente começa a ter sangramento e complicações por conta desses sangramentos. E aí, como que a gente tem um teste bem famoso, que é para a gente ver se quando a gente está com dengue, só, tá? Para a gente ver se a gente está com plaqueta baixa realmente, que é a prova do laço. A gente afere a pressão da pessoa, e aí, a uma certa pressão, a gente aperta e deixa
em adultos por 5 minutos apertado. E aí vai começar a aparecer um monte de bolinha pelo corpo, e a gente conta quantas bolinhas tem ali. Se essa pessoa tiver bastante bolinha, a partir de 20 bolinhas, ela está provavelmente com plaqueta baixa. E tem que pedir exame e tudo mais, vai ter que acompanhar a pessoa mais de perto. Só para não me perder no tempo. Tá, 10 e 13. Beleza? E aí acabar com os locais de reprodução do mosquito, né? Evitar água parada, que é onde o mosquito vai se reproduzir, vai ser nesses locais. Só para vocês terem uma ideia, a vigilância, ela consegue, quando ela vai a um determinado... Porque o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele percorre uma distância de 100 metros, no máximo, e ele tem um tempo de vida de 45 dias. Então, naquele local ali, naquele entorno de 100 metros, as pessoas, então, se você está num bairro específico, a vigilância consegue contabilizar se tem muita água parada ali no local e conforme o índice, né, de água parada que tem no local, se ali vai ser uma região problemática com dengue. Então, já fica esperto, ou então, vamos trabalhar a educação aí das pessoas, vamos conscientizar para que a gente evite a água parada. E aí a gente tem menos casos. Aí aqui eu coloquei uma questão bem importante, porque o Aedes aegypti, ele pode transmitir 4 doenças. Aqui tem 3, mas na verdade são 4 doenças. Depois eu vou falar da outra, que é a febre amarela. Então, assim, o Aedes aegypti, ele transmite dengue, zika, chikungunya e febre amarela, certo? E aí eu coloquei que pode... Mais uma questão tranquila, assim, para vocês diferenciarem uma da outra, assim. A dengue, ela vai ter, então, essa febre mais alta, né? Maior que 38 graus. O rash, que está escrito aqui, rash é a coloração quando fica vermelhinho, sim, fica mais vermelhinho. Após, tipo, ele é mais para frente, enquanto o zika, por exemplo, no começo ele já vai ter o rash, e o rash é muito mais forte, assim, a pessoa fica com a pele mais avermelhada, certo? Enquanto ela tem uma febre mais baixa. E na zika, o que acontece é a vermelhidão do olho, uma conjuntivite mais forte, enquanto na dengue, a mialgia é dor muscular, tá bom? E a artralgia é dor nas articulações. Desculpa esses termos, é que eu só consegui encontrar nisso, que eu estava estudando para a faculdade. Mas tá aqui, ó, dor articular e artralgia, tá? São sinônimos. Então, assim, na chikungunya, que chikungunya é uma palavra que significa justamente, acho que é andar torto, assim, por conta dessa dor articular que ela é muito forte. Então, é a característica mais marcante da chikungunya. E a zika, o vírus da zika, são 3 doenças virais aqui, tá? Como a febre amarela também é. O vírus da zika, ele tem afinidade pelas células do nosso sistema nervoso. E aí ele pode causar algumas reações no nosso sistema nervoso, tá bom? E a zika que foi relacionada a casos de microcefalia. Quando a mãe, quando a gestante é infectada pelo vírus, tá bom? A cefaleia aqui, ó, é a dor de cabeça, tá bom? Então a dor de cabeça é muito maior na dengue. Hipertrofia ganglionar, que são os gânglios, assim, né, que fica muito mais presente na zika. E aí, ó, aqui que eu tinha falado para vocês da hemorragia é muito maior na dengue. Então vamos falar da febre amarela. Febre amarela, então, também é uma doença causada por vírus. E o vetor são 3 vetores principais. E quando a gente fala em febre amarela, o Aedes aegypti, ele é um mosquito urbano, ele é um mosquito da cidade, tá bom? Enquanto esse hemagogos e os sabetes, eles são mosquitos de áreas silvestres. Bom, então, assim, a princípio, parece, tipo, a lógica nos diz que a febre amarela, o vetor principal da febre amarela atual, porque a gente teve os surtos de febre amarela recentemente, né, que a gente teve toda a repercussão, né,
da questão de febre amarela, de você viajar para locais e vacinar, etc. A febre amarela seria, então, causada pelo... o mosquito que transmitiria era, então, o Aedes aegypti? Não. Na verdade, o mosquito que transmite a febre amarela desse surto específico é esse hemagogos e os sabetes, que são mosquitos silvestres. Mas o que aconteceu? A gente teve... a febre amarela, ela era uma doença endêmica, né, da região norte, mais para o norte, ali, centro-oeste, norte, ali, parte do nordeste. O que aconteceu foi que esses macacos, eles começaram a migrar para uma área mais próxima aqui do sudeste, sul, sudeste. E o mosquito, o que ele fazia então? Ele é um mosquito silvestre, ele picava o macaco, se contaminava com o vírus e picava o humano, certo? E essa doença, então, ela foi saindo daquela região e desceu para todo o Brasil. Então, hoje, se a gente for falar assim, antes de ter esse surto, só as pessoas que viajariam para essas regiões que seriam vacinadas. E hoje não. Hoje, praticamente o Brasil inteiro, a gente só tem uma área na região Nordeste, que não é uma área endêmica, então ali a vacinação ela não é necessária. Nas demais regiões, a gente está tendo a vacinação de toda a população. E o que mais que eu posso dizer? Tá, com relação à vacina, então. Isso pode ser cobrado também. A gente tem que ser vacinado 10 dias antes de viajar para determinado local, se a gente estiver num local que não é um local de risco, certo? Se a gente está no local de risco, vai viajar para outro local, a gente está no local que não é de risco, vai viajar para um local de risco, a gente tem que se vacinar 10 dias antes para que a vacina faça efeito. Outra questão importante é que, assim, as vacinas, elas são de vírus. Uma questão de imunidade. Eu ia explicar isso mais atrás, mas eu acho que se eu explicar isso agora, eu acho que vai fazer mais sentido. Então, assim, como agem as vacinas? A vacina, ela vai ter o material daquele vírus, uma determinada proteína daquele vírus, ou, então, assim, é o vírus inativado, ou ela é de um vírus vivo, porém ele foi enfraquecido. Então, assim, quando ele é enfraquecido, ele não tem o potencial de causar para a gente grandes danos, diferente de um vírus inativado. O vírus inativado, ele não vai causar dano porque ele está morto já. Só parte do material genético dele, ou de alguma proteína dele, é transmitida para a gente. E aí, o nosso organismo entra em contato com aquele antígeno, que, como eu disse para vocês, pode ser ou o vírus inativado ou o vírus morto. E aí a gente, em contato com aquele vírus, a gente começa a produzir anticorpos, né? As nossas células de defesa começam a trabalhar ali. O problema é quando você tem um vírus atenuado. Por quê? Porque, como eu disse, ele está enfraquecido. O problema é que, assim, algumas pessoas, por exemplo, podem estar passando por uma situação ou pode ter alguma doença em que seu sistema imunológico ele é fraco. E aí, quando o nosso sistema imunológico é fraco, esse vírus, mesmo que atenuado, enfraquecido, ele pode conseguir vencer o nosso sistema imunológico que está fraco. Então, assim, e o caso da febre amarela é um caso desses. Em casos de pessoas que estão com problemas de imunodepressão, por exemplo, HIV, pessoas que estão fazendo tratamento para câncer, por exemplo, que estão precisando de quimioterápicos, gestantes, por exemplo, a grávida, é uma pessoa que tem a imunidade dela mais fraca. Então, essas pessoas, esse grupo de pessoas, não podem receber a vacina para a febre amarela por causa disso, entendeu? Porque daí elas vão pegar a doença. E a gente não quer isso. A vacina é justamente para o bem. Os sintomas que eu coloquei em 3 fases, né? Mas lembra que, assim, é febre amarela. Então, assim, a pessoa vai ficar amarelada porque a febre amarela, o vírus da febre amarela, ele tem afinidade com o fígado. É igual a gente falou lá, o vírus
da COVID, tem afinidade com as células do sistema respiratório. Uma afinidade maior, não quer dizer que ela também, porque ela está infectando também nosso trato gastrointestinal, né? Muita gente tem diarreia, enfim, mas a afinidade maior dela é com o sistema respiratório. E aqui, a afinidade maior é com o fígado. E aí o nosso fígado mexe com alguns metabolismos de algumas substâncias que acabam, quando isso está comprometido, a gente não tem esse metabolismo e a pessoa fica amarelada, fica com icterícia, que chama. E o tratamento, como eu falei para vocês, da COVID, aqui é a mesma coisa, é dar suporte para que a pessoa vença a doença por conta própria. Aí a AIDS, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida, né? E o agente etiológico, o HIV. E aí a fisiopatologia, né? O que acontece? O vírus, o HIV, ele é um retrovírus, né? Um RNA retrovírus. Ou seja, ele faz a síntese de DNA a partir do RNA, porque ele é RNA. E usa a enzima transcriptase reversa, que é bem famosa aí, mas, enfim, só para a gente falar o que ele vai fazer. Como o mecanismo, então, ele é um vírus, então ele vai ter que entrar em alguma célula para entrar e ele vai ter afinidade por alguma célula específica. Como eu falei da COVID, respiratório, febre amarela, fígado, AIDS, HIV, são células chamadas de linfócitos T. E assim, os linfócitos T, os linfócitos, de maneira geral, são células de defesa do nosso sistema imunológico, certo? E, uma vez infectada, então, os linfócitos T, eles não vão trabalhar não tão eficientemente assim. E, então, se a gente tem células de defesa que estão infectadas, isso vai causar uma imunodeficiência, certo? A pessoa vai ficar mais suscetível a determinadas doenças oportunistas. Então, doenças que a gente teria que seriam leves para uma pessoa saudável, se a pessoa tem HIV, ela vai ter uma doença mais pesada, digamos assim. E aí a transmissão sexual, sangue e amamentação, tá bom? Então, assim, uma mãe que está, uma gestante que teve um filho com HIV, ela não vai poder amamentar esse filho, tá bom? E transmissão sexual, então a gente já pode falar da profilaxia, que é usar, a principal que a gente fala, o uso de preservativos para as relações sexuais e controle de sangue transfundido, né? Então, assim, quando a gente vai doar sangue, tem todo o controle, né? As pessoas fazem os testes para saber se a pessoa é infectada ou não, para não contaminar outra pessoa. E aí eu coloquei, AIDS não tem cara. Então, assim, o uso de preservativos nas relações sexuais é muito importante. E não importa se a pessoa é bonitinha, se a pessoa, sei lá, se você conhece a pessoa, que ela é super legal, etc, sabe? A pessoa pode estar infectada e se você não usar preservativo, você pode se contaminar. E não tem cura, uma doença que não tem cura, tem tratamento, e o tratamento é a gente tentar baixar um pouco a quantidade de vírus que está no organismo para que menos linfócitos sendo contaminados, a gente tenha uma resposta imunológica menor. E a pessoa, hoje em dia, está vivendo tranquilamente com a AIDS. Tanto é que ela se tornou uma doença crônica, né? A pessoa vive anos e anos com a doença. Aí a próxima doença, então, mudando, então, que a gente estava nos vírus, agora a gente está mudando. E a doença de Chagas, ela é causada por um protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, que é agente etiológico. E aí o agente transmissor é o Triatoma infestans. Notem aqui como eu venho escrevendo, né, a nomenclatura. Então, assim, Trypanosoma gênero,
Trypanosoma cruzi, a espécie. Cruzi foi homenagem ao Oswaldo Cruz, né, pesquisador brasileiro, que fez a descoberta e tudo mais. Essa questão. E aí a transmissão vertical que eu coloquei aqui é a transmissão de mãe para filho, tá bom? Na gestação e no parto. A amamentação, transfusão de sangue, ingestão de alimentos contaminados, doação de órgãos. E a fisiopatologia, né? O, o, o Trypanosoma cruzi, ele vai ter, então, uma afinidade a esses órgãos, aos linfonodos, né, que é o nosso sistema linfático, ao fígado, baço, coração. Então, assim, a pessoa... E aí eu coloquei fase aguda e fase crônica. Na fase aguda, é quando começa a aparecer os sintomas. Tudo que é agudo é uma coisa nova, que apareceu agora. Crônico é uma coisa que se prolonga, certo? Então, na fase aguda, vão ter uns sintomas mais gerais, assim, de uma doença. Então, febre, cansaço, né? Dor de cabeça. E aí, na fase crônica, é quando esse protozoário, ele acaba infectando determinados órgãos. Tipo o que eu coloquei, coração. Então, assim, o coração vai ficar um coração gigante. E um coração gigante, ele vai ser menos eficiente, vai bombear menos o coração. E aí vão ter todos aqueles problemas circulatórios causados por essa deficiência. Da mesma forma, o fígado vai ficar gigante. E aí vai causar uma série de outros problemas. Aí medidas profiláticas, que a gente estava falando. Colocar melhoria nas condições de habitação. Porque esse agente transmissor, o barbeiro, ele vive nas frestinhas em determinadas daquelas casas de pau a pique, que são locais que o barbeiro se esconde ali. E ali o que acontece? O barbeiro ele pode picar a pessoa, e não é diferente da dengue, que na dengue a transmissão vai ser pela saliva. Não, o barbeiro ele vai picar, aí ele pode fazer cocô, xixi ali na pessoa, e ali a pessoa pode coçar e o protozoário entra dentro da gente. Ou ela pode coçar ali, depois colocar a mão na boca, no nariz e vai ser infectada também. Tá bom? Então, assim, melhorar as condições de habitação, inseticidas contra o barbeiro, selecionar doadores de sangue e órgãos, porque, como eu disse, é uma doença que vai se transmitir pela transfusão sanguínea também. Cuidados na alimentação, porque o barbeiro pode estar em determinados alimentos, ele pode fazer cocô, xixi ali, e naquilo pode estar o protozoário. Se a gente não lava os alimentos, aquele protozoário a gente vai ingerir e vai acabar sendo infectado. Reduzir desmatamento. Isso aqui para o Enem é bem importante, né? Porque aqui eu coloquei, o barbeiro ele prefere sangue de tatus, gambás, etc. Ele não gosta muito de sangue humano. Mas quando ele está num local desmatado, que ele não tem esses outros animais, quando há esse desequilíbrio biológico, ele vai acabar picando a gente, entrando em contato com a gente vai ser infectado. E aí o tratamento, que é esse agente contra protozoários, não precisa saber disso. Aí a esquistossomose, que é famosa por ser do caramujo, né? Desse molusco. O agente etiológico é o Schistosoma mansoni, que é um plateuminto. E aí os sintomas: hepatomegalia, esplenomegalia, ascite. Termo técnico de novo, eu vou ter que corrigir depois essas coisas. Mas, hepatomegalia é fígado aumentado, fígado grande. Esplenomegalia é o baço vai ficar gigante. Ascite é água que sai assim e vai para a barriga. E por isso a gente fala que é a barriga d'água, tá bom? E a medida profilática, saneamento básico,
evitar tomar banho em água contaminada, moluscicidas. Eu vou mostrar para, olha só, esse quadrinho aqui, ele explica muito bem como que ocorre a doença. Então, assim, o caramujo, ele vai estar infectado, certo? O caramujo infectado, ele vai defecar e vai sair a cercária. A cercária vive na água. E na água, e é na água que ela vai penetrar o humano. O humano, para ele, então, ser infectado, nesse caso, ele tem que estar tomando banho nessa água contaminada, certo? Então, penetrou a pele do humano. A cercária, então, que é essa larva, ela vai virar o verme adulto, que é o Schistosoma mansoni. E aí a gente tem ali, que eu coloquei bem pequenininho, dá para ver aqui, ó, tem o verme, a fêmea, e aqui o macho. Eles vão se acasalar, vão fazer a reprodução sexuada, né? Então a gente tem aqui um termo, né? Hospedeiro definitivo é a pessoa, o hospedeiro em que o parasita ele vai fazer a reprodução sexuada dele, enquanto o hospedeiro intermediário é a reprodução assexuada. Só uma nomenclatura. E aí ele vai eliminar as fezes, certo? E aí as fezes vão ter os ovos. Aí tá. A gente vai eliminar, então, os ovos dele. E se a gente não tiver condições de saneamento básico nesse local, o que vai acontecer? Esses ovos vão para esses locais abertos e vai ter contato com esse caramujo. E esse caramujo vai estar perto da água ali, em que as pessoas tomam banho na água. Então, assim, o miracídio vai infectar o caramujo vai soltar essas cercárias que vão entrar em contato. E por isso que o saneamento básico ele é importante. E no nosso organismo, esse verme aqui, o Schistosoma mansoni, ele vai ficar em vasos sanguíneos, principalmente acoplado a vasos sanguíneos do nosso sistema intestinal. E nessa parte do sistema intestinal, é assim, os vasos sanguíneos, eles vão no nosso intestino. Nosso intestino, ele precisa absorver substâncias, certo? E ele vai absorver substâncias que vão para esses vasos sanguíneos. Essas substâncias precisam ser metabolizadas aonde? No fígado. Então, para chegar no fígado, vai ter que ter um vaso sanguíneo que ligue o nosso intestino ao fígado. Então, essa larva vai ficar justamente nesse vaso sanguíneo que vai fazer essa conexão. E ele vai poder trancar um pouco dessa circulação aí nesse local. Aí o que acontece? Os nossos vasos sanguíneos vão buscar outras conexões em outros locais. Ao mesmo tempo que a gente tem um inchamento desses locais, dizendo assim grosseiramente, e esses vasos sanguíneos eles vão, às vezes, desembocar no nosso esôfago aqui, por um outro sistema de circulação, e aí pode causar até sangramento, tá bom? Voltando então, aí a profilaxia, acho que deu para entender bem agora, o saneamento básico, do porquê, né? Do porquê evitar água, tomar banho em água contaminada, e moluscicidas que vão matar o caramujo. Tá. Aí eu coloquei aqui, porque algumas coisas que são cobradas nas provas, deixa eu só ver aqui. Acho que vai dar tempo certinho. Algumas coisas que são cobradas nas provas é para que a gente relacione se aquela doença é viral, se aquela doença é causada por bactéria, por protozoários ou por vermes ali, que eu coloquei eumintos.
E aí eu fui ver na internet alguns macetes que eles usam para facilitar, assim, um pouco que vocês memorizem isso e tal. E às vezes é interessante. Isso aqui talvez é uma coisa que vale a pena vocês terem na cabeça, porque às vezes nem é cobrado diretamente, pode ser cobrado diretamente numa questão, mas às vezes não é cobrado tão diretamente assim. Por exemplo, assim, uma questão que vai falar de, a gente vai fazer daqui a pouco, vai falar de que inventaram um novo veneno contra o molusco. Aí você vai saber que, pô, o molusco é esquistossomose, então é contra ela. Ou então uma vacina contra um vírus, tal. Qual dessas doenças que podem ser beneficiadas, já que é uma doença viral? E aí você assinala qual doença. Então, assim, para bactérias, eu achei meio ruim, assim, o esquema que eles fizeram. Então, o que eu pensei? Da gente usar esses macetes para as outras, e o que sobrar, se não falar dela, é questão de doença causada por bacteriana. Então, aí, nas doenças virais, ele colocou assim, vai ensacar pó de café na rua. E aí, o que cada uma delas quer dizer? Então, herpes, hepatites, varíola, no vai, aí no V, né? Aí AIDS, encefalite ele colocou aqui, mas encefalite é uma condição que pode ser causada por várias doenças. Encefalite significa inflamação da cabeça, né? Então, assim, pode ser tanto bactéria, tanto vírus. Eu só deixei para não estragar muito o esquema que o professor tinha feito. Aí tá. Sarampo. Sarampo é uma doença que a gente pode falar bastante dela, da questão das vacinas. Porque teve um surto de sarampo, que foi relatado principalmente nos Estados Unidos. Era uma doença até então erradicada já pela questão das vacinas. Só que muitas pessoas começou a ter uma história de que vacina causa autismo nas pessoas. E aí muitas pessoas começaram a se rebelar e não querer vacinar. E isso levou a esse surto de sarampo que teve mais de 1.000 casos lá. E é uma doença que, assim, ela pode ser grave até. Só que, assim, esclarecendo, vacina não causa autismo, tá bom? Tanto é que esse professor, esse médico aí que começou com essa história, ele teve o registro médico dele cassado, ele nem pode mais atuar como médico e tudo mais. Está sendo processado. Então, assim, se vocês olharem lá questões que falam que vacina pode causar problemas de autismo, etc., não, tá bom? Pode causar são alguns probleminhas mais tranquilos, assim, febre, enfim, coisa mais tranquila, e tem que ficar atento àquilo que eu falei para vocês do que se a vacina é feita de vírus inativado, né, determinadas pessoas não podem tomar. Aí catapora, que é a varicela, tá? Varíola é diferente de catapora. A varíola, ela já é uma doença praticamente é considerada erradicada, na verdade, por conta da vacina. Catapora, raiva, poliomielite, dengue, cachumba, febre amarela e rubéola. Então, continuando aqui no esqueminha, tá bom? A poliomielite, que é a do Zé Gotinha, que tem a campanha de vacinação da vacina oral para poliomielite, né? A do Zé Gotinha, que é contra a poliomielite. Aí a dengue, vírus, né? Cachumba, que dá uma inflamação nas glândulas salivares. Febre amarela, que eu já falei. A rubéola, ela pode vir a ser problemática quando ela infecta gestantes, tá bom? Então, assim, ela pode causar problemas de visão no bebê que vai nascer, surdez também. O que é?
Eu não conheço, o Gustavo falou, tá? Não conheço esses problemas que podem ser causados. Mas os principais são esses, tá? Que eu tô falando no caso da rubéola. Então, problema de visão, de audição e de coração, tá bom? E aí, nas doenças causadas por protozoários, a gente tem esse esqueminha de Gigi, Lemal, Amatricô e chás tóxicos. Aí pode causar alguns probleminhas, viu, Gustavo? Tomar chás tóxicos. Mas ali, giardias, então, leishmaniose, malária, amebíase, tricomoníase, chagas e toxoplasmose. São as doenças causadas por protozoários. E doenças causadas por eumintos, são as verminoses, né, os vermes. A NASA, que é a necatoríase, pelo Necator americanus, que é parecida com a ancilostomose, tá bom? São doenças que esse verme ele penetra na pele, vai causar coceira ali onde ele penetrou, tá bom? Os estrongiloides também, que são vermes. Ascaridíase, que é da lombriga, tá bom? Da Ascaris lumbricoides, que o principal problema é que pode obstruir o intestino. E aí a teníase e a cisticercose. Teníase e cisticercose pode ter alguma questão que cobre de vocês assim a diferença, né? Porque a diferença está justamente em que tipo de alimento você vai comer. Se você comer um alimento contaminado com os ovos da, da Tênia solium e Tênia saginata. Tênia solium, que é do porco, se você comer alimentos contaminados com Tênia solium, você vai desenvolver cisticercose, tá bom? Porque aí vai eliminar os cisticercos e os cisticercos podem ir à nossa cabeça e gerar um monte de problemas. Agora, se você se alimentar do cisticerco, aí o problema é a teníase. Ficou claro? Não é a cisticercose. As vacinas, que eu já falei. Opa, parece que caiu. Vocês estão vendo ainda? Ah, tá. É porque para mim pareceu que caiu. Beleza. E aí, vacinas: imunidade ativa e imunidade passiva. Imunidade ativa é justamente quando a gente começa a produzir os anticorpos para determinada doença, e é isso que a vacina nos dá, né? A gente vai entrar em contato com aquele antígeno e vamos produzir anticorpo. Imunidade passiva é quando a gente já recebe pronto aqueles anticorpos. É a questão do soro, por exemplo. A gente foi picado por, sei lá, uma aranha. Então vamos receber o soro. No soro já vai ter substâncias contra aquele agente. Então, uma imunidade passiva. E quando a gente tem uma imunidade passiva, normalmente a gente não desenvolve memória para aquela infecção. Imunidade inata e imunidade adquirida. Imunidade inata é o que a gente já tem com a gente, nossa própria imunidade, assim, no sentido, a gente já nasce com ela. Por exemplo, a nossa pele é um sistema de imunidade inata. Algumas células nossa própria são a gente já vem com eles. Então, assim, macrófagos, por exemplo, que são determinadas células de defesa, são imunidades, são células que sempre já tiveram ali. Imunidade adquirida é que a gente vai adquirindo conforme a gente vai tendo contato com com esses novos antígenos, e ali a gente vai produzindo anticorpos, produzindo células de memória, aí é uma imunidade adquirida. Tá bom? E a vacina vai te dar uma imunidade adquirida. E aí, para fechar, eu coloquei essa fala aqui do Guimarães Rosa, que eu sou fã, e para esse momento difícil, né, que a gente está vivendo, e que no final acho que tudo se ajeita, né? Tudo isso vai passar e vai dar tudo certo. Lógico que
com muito mais dificuldade para alguns do que outros, né? A gente tem que respeitar, mas é isso. É preciso coragem para a gente seguir, tá bom? Vamos fazer um pouco de exercício. Deixa eu ver que horas são. Tá, a gente tem 10 minutos aqui. E aí a gente talvez consiga fixar. Vamos lá. Vou ler para vocês. Então, a primeira questão. Considerando os conhecimentos de taxonomia, é correto afirmar que as regras de nomenclatura binominal de Linneu estabelecem que são aquelas regrinhas lá que a gente estudou. É a alternativa A. O gênero pode ser indicado sem se referir a uma determinada espécie particular. Tá certo? Tá certo, né? A gente pode falar do gênero sem falar da espécie. Gênero, homo, apenas. Beleza? Agora, para se referir a várias espécies de um gênero, pode-se usar SP após denominação da família. Primeiro, não é após denominação da família, é após denominação do gênero. E usando SP, a gente vai se referir a uma espécie, a uma determinada espécie. Se a gente quiser falar de várias espécies, essa é a regra, a gente usa SPP. Então, assim, do Aedes aegypti, né? Aedes SP. A gente está se referindo a uma espécie e não a várias espécies. Agora, se a gente falar Aedes SPP, a gente aí sim está se referindo a várias espécies. Pode-se escrever o nome da espécie sozinho quando o gênero não for conhecido? Não, né? Aquilo que a gente tinha falado de sapiens. Eu posso escrever só sapiens? Não. Ambos os nomes relativos ao gênero e à espécie devem ser escritos em grego? É grego? Não, né? Tinha falado para vocês, é latim, que é a língua morta. Aí ambos os nomes relativos ao gênero e à espécie devem ser escritos em itálico e sublinhados? Não, é ou sublinhados, né? A gente tem que dar um destaque só. Ficou claro para todo mundo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Então vamos lá agora sobre o cladograma. Eu tinha falado para vocês que tinha uma questão, né? A gente tem esse determinado cladograma e ele está mostrando para a gente. Não se atentem muito a isso de família, superfamília, subfamília, tribo. Nem eu sei isso aqui. Mas vamos ver, porque normalmente o que a questão vai cobrar é isso que a gente vai trabalhar agora. Ó, homens, então aqui, homens, e gibões, que são esses aqui, ó. Esses. Então, esse e esse. Não possuem ancestral comum. Possuem. Olha o ancestral aqui, ó. Hominidé tá tanto para gibão quanto para homens. Beleza? A B. Homens e gorilas, aqui, esses dois, e otangos, esse, esse, esse. Vocês estão com ela, só o vocês conseguirem dar um alô, conseguem ver? Estão me ouvindo? Ah, beleza. Tá, obrigado. Então tá. Homens, gorilas e pombo, esses três. Pertencem a famílias diferentes. Então vamos lá. A família está aqui.
As duas famílias que a gente tem são essas duas. E essa família aqui está abrangendo tudo isso, ó. Então, está abrangendo homo, gorila e pongo. Então, não, são é a mesma família. Aí, homens, de novo. Gibões é esse aqui, lembra? E chimpanzés. Pan, esse aqui. Tá, o que tem eles? Possuem um ancestral comum? Sim, né? Ó, quem é? Esse aqui, ó. Hominidé. Certo? Esse e esse. Eles possuem um ancestral comum? Possuem, ó. Aqui. Aqui que tá. Tá certo, então. AD, homens, pongo, homens, pongo e gibões. Esse aqui. São primatas pertencentes à mesma família? Não. Ó, aqui é uma família que vai vir aqui e esses dois aqui estão em outra família. Tudo ok? Fechamos, então, né? Aí a 3. Utilizando conhecimento sobre regras de nomenclatura científica, assinale a opção correta. Croton argirofiloides e Croton sonderinaus pertencem à mesma espécie? Não, né? Eles podem pertencer ao quê? Ao mesmo gênero, Croton, mas a mesma espécie? Não. Adelofrine. Não sei falar esses nomes. Manguepanensis. Tá, é a grafia correta? Não é, porque aqui está em letra maiúscula também. Lembra que o segundo epíteto lá tem que ser de letra minúscula. Agora aqui, Caesalfínia. Tá, esses dois aqui. Pertencem ao mesmo gênero? Gênero, sim, né? Ó, esse gênero, tá certo. C, gabarito. Só que se falasse pertence à mesma espécie, aí não. E aqui, ó, esse aqui, é a grafia correta? Não, né? Ó, tá em letra minúscula. Vamos lá, outra questão, agora Enem. Ele fala um textinho aqui, barriga d'água, inflamação do fígado, baço, contágio ocorre pelas larvas, são liberadas pela água do caramujo, seu hospedeiro intermediário penetram na pele. Tudo aquilo que a gente conversou, né? E aí ele fala do diagnóstico, tratamento de medicamento via oral. Tá. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se em utilização de uma vacina, feita a partir de uma proteína extraída do verme que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. É o que a gente tinha falado sobre o que é a vacina, né? Aí tá. Qual que é a vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional que ela poderá? O que ela pode fazer? Ela impede a penetração do parasita na pele? Não. O parasita pode continuar penetrando na pele. Ela elimina o caramujo para que não haja contágio? Não, né? Para começar, a vacina é feita pelo material do verme. Não tem nada a ver com caramujo. Ela impede o acesso do esquistossoma especificamente para o fígado. Não, em nenhum momento, quando eu falei de vacina, eu ia falar que impede especificamente para o fígado. Não, é como um todo, né? Não é só para o fígado. Ela elimina o esquistossoma antes que ocorra o contato com o organismo. Ou ela elimina o esquistossoma dentro do organismo antes de manifestação de sintomas. Aqui, ó, gabarito. Certo? Não tem como, a vacina vai estar dentro da gente, como que ela vai eliminar o esquistossoma antes que ocorra o contato? Aí a 5. Ele vem falando de um texto, beleza? Um bom exemplo é a utilização, olha lá, produtos de origem botânica que combatem insetos. Então vamos lá. Produtos que podem auxiliar no controle da... Então o que ele quer aqui? Ele quer uma doença, basicamente, resumindo, ele quer uma doença aqui que é causada, que é transmitida por insetos. Vamos lá. Esquistossomose. Não, né? A gente falou do caramujo e tudo mais.
Leptospirose. A gente não conversou sobre leptospirose, mas leptospirose lembra da doença do rato e tudo mais. Então, também está descartado. Vamos pular aqui. Hanseníase. Hanseníase não tem a ver também, vai transmitir por pessoa ali, pessoa a pessoa. AIDS, falei de mosquito quando falei de AIDS? Não. Leishmaniose, que é transmitida por insetos. Embora a gente não tenha conversado sobre ela, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, é no tipo de texto que ele vai te dar. Ó. Ele vai trabalhar muito isso, ó. Combate inseto. E aí você tem que interpretar que o que ele quer aqui é uma doença que vai ser transmitida por insetos, entendeu? Eu coloquei mais essa questão por questão da interpretação mesmo do que para explicar leishmaniose e tudo mais. E outra doença lá, vamos lá, ó. Jeca, por que não trabalha? A pergunta de Monteiro Lobato. Não é preguiça, Então ele vem falando do Jeca Tatu, né? E o Jeca Tatu, ele é um personagem, então, do Monteiro Lobato, que ficou conhecido por ser esse cara, entre aspas, preguiçoso, mas assim, não é preguiçoso, é cansaço, é pela doença que está causando. Essas parasitoses, elas são consomem muito o indivíduo, entendeu? E é isso. E qual que é essa parasitose do Jeca Tatu? É a ancilostomose. E a ancilostomose, ela penetra na pele, né, o ancilostoma, no pé. Ela fica no chão e a gente anda assim, calçado, ela vai penetrar no pé e vai causar doença. Tá bom? Tem mais questões aqui, mas o horário de vocês é agora? Dá para terminar? Tem mais duas questões. Vocês querem fazer ou querem já parar? Porque a próxima aula já começa agora. Como que é? Tá, eu vou terminar rapidinho então aqui, já que é meio de meia, não vai durar, 2 minutos. Vamos lá. Tem esse texto todo, vocês podem, vou disponibilizar o material para vocês depois, mas vocês podem ler depois, então, a questão do texto. Mas o enunciado, o que ele quer? Ele está falando das campanhas de vacinação, ó, contra o sarampo, cachumba e rubéola, certo? Ele está falando que isso diminuiu a síndrome da rubéola congênita, certo? Lembra que eu falei que na gestante vai causar problema de visão, audição e problema no coração? E aí começou a vacinar homem. Por quê? Porque o homem vai transmitir o vírus para as mulheres gestantes, certo? Alternativa B. Aí tá. Ele vem falando da planta amplamente disseminada e do látex como um produto natural moluscicida, ou seja, que combate moluscos. E aí ele vem e fala qual doença que está sendo controlada com isso? Esquistossomose. Bom, eu acho que é isso. Terminamos por aqui. Eu vou disponibilizar os exercícios e passar o gabarito, depois vocês dêem uma olhada de novo. Vocês gostaram? Deu certo? Deu para aprender bastante? Como que foi? E também, qualquer coisa, passem um feedback e tudo mais, do que puder melhorar, que eu vou melhorando, tá bom? Obrigado a todos vocês. Continuem focados aí, vamos continuar focado para a gente. Vou disponibilizo sim os slides, mas não percam foco, por favor. Ó, agora é a hora da gente voltar a pegar pesado aí nos estudos, tá bom? E precisando de alguma coisa, estamos aí. Valeu, gente. Obrigado pelos elogios. Bom final de semana para todo mundo.